Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça conversando com você. Eu sou Euri Benevento e começo com essa sonzeira da hora aqui, ó. Não consigo parar de ouvir esse sonzeiro. Curti essa versão, ficou legal pra caramba. É uma música do Bruno Mars, That's a Lie, e a versão da cantora Jade Nova. Não sei se se pronuncia. Eu sigo no Instagram e por acaso veio parar no meu Facebook esse vídeo, eu até baixei, compartilhei 2 vezes já. Muito boa essa versão. Pena que não tá inteira, né? Senão eu tocava inteira aqui no nosso programa. Beleza, galera? Toda semana com você aqui é o seguinte, hein? Pra você que gosta do nosso podcast Terça Nobre, já começo agradecendo. Estamos chegando ao nosso 20º programa. É isso aí mesmo, 20º programa. Essa contagem maluca que eu comecei do piloto pra cá, e aí eu fiz piloto, aí depois fiz 1, 2, e aí na verdade ficou a contagem diferente, mas vamos arredondar e deixar tudo certo. Hoje é o 20º programa, do piloto pra cá, 20º Terça Nobre. É motivo de muita alegria pra mim, até porque no começo eu não tinha tanto ânimo assim pra fazer o podcast, eu não sabia se ia dar certo ou não. Até que tem dado certo, eu agradeço a toda a galera que vem comigo, que vem sempre comentando, agradecendo e me dando sugestões aí. Então valeu pra todo mundo, chegamos no 20º Terça Nobre. E já pedindo pra você que gosta do nosso programa, me seguir lá nas redes sociais, @EuriBenevento, no Twitter, Instagram, Facebook, todos estão como @EuriBenevento, ou então no meu canal do YouTube, Euri Benevento, você pode se inscrever lá e você consegue acompanhar todos os nossos programas também pelo YouTube. Por que eu tô falando pra você me seguir nas redes sociais? Porque o podcast Terça Nobre, ele não tem uma página específica, então às vezes você quer mandar sua sugestão, pra onde que eu mando, pra onde eu faço essa pergunta? Porque engraçado, veio gente falar comigo no Facebook, pessoas que nem eram meus amigos no Facebook, não tinha amizade, mas de uma forma ou de outra o podcast chegou até elas, e aí me mandaram mensagem: pô, você que é responsável pelo podcast, tal coisa, obrigado, ou fala isso, fala aquilo. Então agradeço essas pessoas também que chegaram de outras formas até mim. Então pra você que tá ouvindo agora e de repente não me tem nas redes sociais, @EuriBenevento, aí você pode mandar lá também a sua pergunta, a sua participação, o seu abraço aqui no Terça Nobre, beleza, galera? E dando um salve pra todo mundo que curte o nosso programa desde o começo, né? Desde o primeiro, pra toda essa galera que acreditou no nosso projeto, que chegamos hoje no 20º. Que beleza! E como eu comecei na semana passada, né? Essa participação também dos nossos companheiros, nossos amigos aqui do Terça Nobre, com a participação falando sobre o último episódio, né? Em alguns assuntos da semana passada, né? O nosso podcast foi Você aguenta ver a felicidade alheia? Por que as pessoas se tornam tão frias? Esses foram os temas do nosso podcast semana passada. E nós temos aqui o comentário, a participação do nosso amigo Ângelo Arouche. Vamos ouvir então o que ele mandou pra gente aqui. Eurizão, muito show o programa, mano. Curti bastante. Achei muito importante você falar dessa coisa de, sabe, não desanimar o sonho das outras pessoas. Acho bem legal isso aí. E as pessoas estão precisando mesmo de muito mais positividade na vida aí. Valeu, Euri. Ô, Angelão, obrigado, toda semana curtindo aqui o podcast Terça Nobre, sempre participando muito aqui, ajudando também nos bastidores, inclusive já contei essa história, mas conto de novo. O Ângelo faz parte da raiz aqui do Terça Nobre. A nossa primeira ideia do programa foi para fazer um programa em rádio, FM, na Rádio Show, lá em São Paulo. Mas aí tivemos alguns contratempos em questão de horários, não nossos, mas da programação lá da rádio. Acabou que a gente não conseguiu estrear o programa na rádio, era para ter estreado em 2019, mas aí o mundo mudou, muitas coisas mudaram e o nosso Terça Nobre não foi pro ar no FM. E estamos aqui sendo podcast, e o Ângelo também tem o trabalho dele, então é muita correria, né? Então fica difícil pra gente gravar sempre junto, mas ele sempre que pode participa, tá nos bastidores também comigo, e a gente tem um programa especial para gravar aqui. Estamos
só organizando essa questão de agenda, mas nós vamos conseguir gravar o nosso especial aqui pro podcast Terça Nobre. Já gravamos um especial sobre viagem entre amigos, que ele participa também. Você pode ouvir lá no nosso YouTube. E vem muito mais por aí também, beleza? Então, um forte abraço pra você, Ângelo, obrigado pela participação. E é isso mesmo, né? Esse assunto que a gente abordou semana passada, né, cara? Às vezes eu fico assim, né? Eu fico pensando, poxa, será que o que eu tô falando é uma coisa muito clichê? Porque hoje em dia tá assim, né, cara? Hoje em dia tudo parece muito superficial, parece muito clichê. As pessoas com aquele discurso de ódio. Então, tudo a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E tem toda essa questão também de pessoas que são coaches. Aí tem coaches que são preparados, outros que nem tanto, mas que sempre alguém tem alguma coisa pra dizer. Que nem eu falei, a partir do momento que a gente tem a rede social, você tem voz. E você tendo voz, você acha que você tem alguma coisa pra dizer. E nem sempre você tem uma coisa interessante pra dizer. Então, às vezes, eu fico nesse ponto de interrogação, falando, poxa, será que o que eu tô falando realmente faz sentido? Será que o que eu tô falando não faz sentido? E o que me dá gás pra continuar é o retorno da galera que curte o programa, que manda mensagem e fala, legal, esse assunto que você falou, pô, faz sentido mesmo, realmente as pessoas às vezes deixam de fazer tal coisa. Então, por isso que eu continuo falando, né? A gente falou sobre esse assunto de aguentar ver a felicidade alheia, por que as pessoas se tornam tão frias, e esse ano de 2020 ele tem sido aí uma grande mudança na vida de muitas pessoas, né? Que nem eu já falei aí em outros programas, o 2019 já foi um ano difícil, muita gente memeticamente, né, em base de memes, dizia que 2019 tinha que acabar, tchau 2019, e não sabia que vinha aí um 2020 bem pior, né? Não sabia que 2020 trazia tudo isso que tá acontecendo, né? Eu costumo brincar, eu chamo de pandemônia, né? Porque, nossa, é um bagulho surreal, assim, fora do normal pra todo mundo. Ninguém nunca viveu isso, então ninguém esperava que 2019 fosse bom comparado ao que tá sendo 2020. Então, vai deixar uma marca na vida de todas as pessoas. Pode ser marca boa, pode ser marca ruim, mas uma marca vai deixar. E eu penso que a gente tem que tirar um aprendizado disso, por mais clichê que seja, mas realmente a gente precisa olhar pro lado de aprendizado, lado de experiência, o que eu posso levar de bom de tudo isso que tá acontecendo, desse 2020 bastante conturbado, com problemas mil aí pra todo mundo. Então, começando essa música assim, cara, essa música que eu comecei aqui no programa de hoje, cara, me dá uma saudade, assim, de fazer programa em rádio, cara, um tempinho que eu fazia rádio show à tarde, assim, lá em São Paulo, né? Boa tarde, galera, para você ligado aqui na Rádio Show, é só ligar e participar, mandar aqui no seu WhatsApp e não sei o que. Putz, cara, dá uma saudade de fazer rádio. Tempinho que eu fazia o Pop Rock Total lá na Rádio Santana também, que tinha muitas participações, Pop Rock na Veia, depois Sequência Total, tinha muita participação dos meus amigos da escola, tinha os ouvintes também, minha mãe sempre curtiu o programa, cara, eu sinto falta disso, sinto falta de fazer essa interatividade, essa fala, enquanto vai rolando a trilha assim, a gente trocando ideia. E galera, beleza? Aqui é o nosso programa Terça Nobre aqui na sua radio. Dá uma saudade de fazer rádio, cara. O podcast é maravilhoso, eu adoro conversar, mas eu sinto saudade, sinto vontade de fazer rádio de novo, ó. Não é que eu não queira, tá, gente? É que eu não tô em rádio no momento. A minha rádio no momento é agora, o meu podcast Terça Nobre, as minhas outras participações que eu vou falar daqui a pouco. Do outro podcast que eu tô participando também, de alguns novos projetos que vem por aí. Aí eu fico curtindo o sonzinho assim. Pretexto também pra ouvir de novo essa canção. Tava ganhando tempo aqui também pra lembrar o tema. Você acredita que eu esqueci o tema de hoje? Rapaz, esqueci, cara. E agora, girando o botão aleatório do nosso programa, eu lembrei o tema do nosso Terça Nobre de hoje, 20º Terça Nobre, para organizar a contagem da programação. Organizar a contagem do Terça Nobre, para quem sabe, quem tá comigo desde o começo. O primeiro programa eu contei como piloto, então piloto, aí o segundo programa eu contei como 1, o terceiro eu contei como 2, e aí essa contagem confusa vem então, que eu mesmo às vezes me confundo, mas eu tenho tudo marcadinho
num caderno aqui, de vez em quando o tio Chicória tenta entrar sem querer. E agora vamos organizar, então estamos no 20º Terça Nobre, tá? Só pra você, guarda bem aí na sua mente. E o nosso tema de hoje, vamos falar sobre crise de existência. Eu fiz um programa especial sobre a crise dos 30, que é um projeto para uma rádio lá em São Paulo, que ainda não foi aprovado, ainda está em análise. Então eu ainda não posso colocar ele aqui no nosso podcast, mas eu vou colocar também, não vou esperar muito não, daqui a pouquinho eu vou lançar ele aqui pra vocês, um programa especial sobre a crise dos 30, mas durante o programa da crise dos 30 eu comecei a pensar em outras coisas também, e aí me veio essa questão da crise de existência, que todos nós em algum momento da vida passamos, que tem até um pouco a ver com essa questão da crise dos 30, e nesse programa especial que eu fiz, eu falo se ela existe ou não, né? Então eu tenho aí a opinião de pessoas que tiveram esse problema e tem também a opinião de especialistas, psicólogos e tal. Mas a questão é, crise de existência, né, cara? Acho que agora na quarentena, que já tem deixado de ser quarentena faz um tempo, né, que as pessoas já estão retomando praticamente suas vidas, mesmo com a situação das mortes, infelizmente, mas as pessoas precisaram retomar suas vidas. Então, de uma forma, a quarentena já está terminando, mesmo que o coronavírus ainda seja uma ameaça muito grande e muito real em nossas vidas, as pessoas precisaram continuar com as suas atividades, precisaram a resolver seus problemas e não deu mais para ficar dentro de casa, tem muita gente saindo, né? Então não tem jeito, é uma coisa que tá voltando aos poucos, né? Essa realidade da gente, né? A realidade do brasileiro, até do mundo em si, mas tá voltando, né? Então, eu acho que essa quarentena, ela também trouxe muita coisa à tona, né? Trouxe muita coisa na nossa vista, né? Que às vezes a gente finge de besta, às vezes a gente acha que não vê e, sei lá, a gente tem outros pontos de vista. Então a quarentena ela veio pra fazer isso também, pra dar uma varrida, né, na nossa situação. E a crise de existência ela passa por isso, que nem, por exemplo, eu estou passando, eu gosto de usar a minha vida como exemplo, que nem eu falo, às vezes não quer dizer que é o que você tem que fazer, às vezes você pode usar como exemplo do que não fazer, baseado aqui na vida de Euri Benevento Robert Richards. Por quê? Por que acontece? Eu tô agora em julho, né, dia 31 de julho, vamos fazer aí, vou completar em um ano de período sabático, eu acho que o maior período sabático que eu passei na minha vida. Eu lembro que uma vez a gente tava na República, né, lá em Araraquara, aí a gente tinha um grupo, né, no WhatsApp, tem o grupo até hoje da República Tio Pepe, eu já nem tava morando lá mais, aí tinha o nosso amigo, o Everton, né, o Morcego, e ele falou assim, galera, vou entrar num período sabático aqui. Eu achava bonita essa palavra, período sabático, eu falei, pô, que da hora, né, cara, sabático, o que ele vai fazer, né? Então, na verdade, o período sabático é quando você se desliga de tudo, né? Eu não preciso explicar isso aqui, mas se tiver alguém que não saiba, né? Mais ou menos isso, quando a gente desativa dessas redes sociais, por exemplo, se recolhe, tipo esses escritores que vão para um lugar longe e fica sem contato com ninguém para poder escrever o livro dele e tal. Então, assim, agora em julho completo um ano do meu período sabático forçado. E eu tô um ano oficialmente desempregado, né? Eu tive alguns trabalhos depois de que eu saí da última rádio que eu trabalhei, mas oficialmente, assim, registrado em carteira ou prestação de serviços a longo prazo, não tive mais. Então, só peguei alguns trabalhos freela, dei aula na Rádio Oficina, fiz alguns outros trabalhos também esporádicos de gravação, produção, mas nada fixo. Então, assim, foi o maior período sabático que eu passei. Eu nunca fiquei tanto tempo sem trabalhar, porque das outras empresas que eu saí, eu sempre saía de uma e entrava na outra. Então, às vezes eu pedia demissão, às vezes fazia acordo, às vezes era mandado embora. Na verdade, acho que uma vez só na vida que eu fui mandado embora de verdade mesmo. Que até é muito difícil quando a gente é demitido, né? Porque quando você sai fazendo acordo, beleza, fica bom pros dois lados, você devolve lá a multa, beleza, brigadão por tudo, você deixa uma porta aberta. Mas quando você sai demitido, cara, é muito foda, porque você... é tipo o atestado da sua incompetência, cara. Você fala assim, nossa, caramba, eu fui tão ruim que eu fui demitido. Sabe, é muito pesado, velho. Então, assim, quando você é demitido, machuca. Eu trabalhava com vendas, né, quando eu fui demitido, e aí o departamento precisava dar resultados. E eu era uma das pessoas que não era muito bom em vendas. Eu sempre fui muito bom em atendimento ao cliente. Eu conseguia resolver bastante coisa, né. Inclusive, tive um chefe que falava, Yuri, você é bom em resolver problema. Ele falava isso. Pô, eu pensava, pô, que bom, né, que eu consigo resolver. Mas aí quando o departamento bateu meta e eu não bati, aí meu chefe foi mandado embora, entrou outro, que aí já era uma outra filosofia, e eu acabei rodando. Mas assim, naquele momento eu tive assim,
uma tristeza por ter sido demitido, né? Porque, poxa, é pesado, você fala, caramba, eu fui tão incompetente que eu fui demitido. Mas como diz o ditado, né? A males que vem para o bem, às vezes é um passo para trás para dar 2 para frente, esse tipo de coisa. Então assim, esse male veio pro meu bem, porque na época eu tava fazendo curso de locução na Rádio Oficina e eu não tava conseguindo pagar direito, todo mês era uma dificuldade. Então eu pagava aluguel, eu tinha que comprar comida, eu tinha que pagar o curso, e aí eu não tinha, às vezes, sabe, era uma treta ferrada pra pagar as contas. E aí quando fui demitido, eu tive aí um alívio, né, porque aí eu consegui pegar o fundo de garantia, e aí você recebe um dinheirinho de tempo de casa e blá blá blá. E aí eu consegui me organizar financeiramente para poder pagar o curso e continuar o curso. Eu terminei o curso. Então assim, naquele momento que eu fui demitido, eu fiquei triste, mas aí passou um pouquinho, eu resolvi as coisas que eu precisava resolver. E nesse mesmo lugar que eu fazia o curso, eu tive a oportunidade de trabalhar. Então assim, se eu fosse olhar naquele dia que eu fui demitido e pensar, poxa, o que vai ser de mim agora? Eu tô fudido. Não, aí passou um pouquinho e já tava tudo bem, eu tinha resolvido, tipo assim, coisa de meses depois, eu já tava trabalhando em outro lugar, eu já tava vivendo uma outra realidade. Então, às vezes a gente tá naquele momento, assim, naquela tempestade que a gente tá vivendo, que às vezes para as outras pessoas pode parecer frescura. Então, quando a pessoa fala assim, tá fazendo drama, tá fazendo tempestade de copo d'água, cada um sabe, né? Cada um sabe onde sente a sua dor, cada um sabe onde calo aperta, como diz o ditado. Será que hoje em dia existe calo ainda? Tem alguém que tem calo? Calo parece coisa de gente mais velha, né? Assim, eu nunca mais ouvi falar assim, eu tô com calo no pé. É mesmo, né? Se alguém tiver calo aí, dá um salve. Falou, eu tenho calo. Eu nunca mais ouvi falar em calos. Será que os calos acabaram? Será que o calo foi erradicado nas nossas vidas? Mas, zoeiras à parte, na hora parece assim um problema que não dá pra resolver. E assim, né, uns dizem, né, o que não tem remédio, remediado está. E é verdade, se você para pra pensar, eu não tenho o que eu fazer nisso aqui. Qual é a solução? Não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Vou próximo problema, próxima pauta do dia. E às vezes a gente fica, né, nessa situação. Eu já contei isso aqui logo num dos primeiros podcasts, quando eu ainda não estava assim com um tema definido no programa, tinha mais assuntos aleatórios também. Eu falei disso, né, de uma situação que eu vivi, que na hora, assim, nossa, aquilo pra mim foi o fim do mundo, assim, aquelas pessoas que eu tava decepcionando, e eu ficava, assim, muito mal, cara, assim, em decepcionar certas pessoas. Nossa, puta, cara, quão monstro eu sou, tô sendo muito errado, nossa, eu tô decepcionando essa pessoa e tal. E aí, depois, cara, coisa de pouco tempo, assim, coisa de um ano e pouco, aquela pessoa se demonstrou uma merda de pessoa. Uma pessoa falsa, mentirosa, dissimulada pra caramba. Graças a Deus tá bem longe, que fique bem longe mesmo, não enche mais o saco. Mas tipo assim, eu achava que eu era amigo dessa pessoa. Nossa, ele é meu amigo, ele gosta de mim. É um falso do caramba. E, entendeu? E eu trouxa, fiquei triste, fiquei magoado. Então, na verdade, assim, eu deveria ter deixado acontecer melhor. Porque, assim, era uma questão, assim, de problemas judiciais com a empresa. Eu tive que representar a empresa. E aí a pessoa ficou chateadinha comigo. Só que eu tava representando uma marca, né? Eu não tava representando o Euri, não era a minha opinião. Só que a pessoa não soube entender. A pessoa foi imatura, foi idiota. E, assim, eu agradeço a Deus hoje, porque é aquela velha história, porque a gente faz aquela oração, né, livrai-os do mal, amém. Então, é isso, é livramento de Deus, é Deus tirando essas pessoas cuzonas da nossa vida, sem a gente perceber. Na hora dói, mas depois você fala, poxa, realmente que bom que essa pessoa saiu da minha vida, porque era um atraso de vida, né. Então, que bom que eu não tenho mais essa amizade na minha vida, porque na verdade era uma pessoa que só atrasava, só interesseira. Então isso faz a gente aprender. Por isso que quando eu falo desse tema de crise de existência, passa por isso também. Porque às vezes a gente está numa situação tão complicada, a gente está vivendo um momento muito difícil, aí a gente pensa que não tem solução. E às vezes tem. É que a gente às vezes não consegue ter a mesma visão. A gente fica bloqueado, a gente fica pensando tanto naquele problema que a gente não consegue mais pensar em outra coisa. Eu sou assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, por exemplo, eu tenho um problema para resolver. Eu preciso ir lá no banco desbloquear meu acesso, só que o banco vai até as 2 horas. Eu descubro que tenho que resolver esse problema perto das 2 horas. Aí eu vou ficar até o outro dia desesperado para tentar resolver isso. Só que na verdade não precisava, porque assim, se eu só posso resolver isso amanhã, a partir das 8 da manhã, eu não preciso mais me preocupar com isso hoje. Porque amanhã eu vou lá, amanhã às 8 da manhã eu estarei lá e vou tentar resolver meu problema. Então assim, por que eu vou ficar agora das 2 da tarde de hoje até as 8 horas de amanhã, sabe, marretando nesse pensamento, nessa irritação,
porque só vai fazer mal pra mim. Então é onde a gente tem que tentar respirar e olhar melhor, falar, peraí, se isso aqui eu só posso resolver amanhã, então eu só vou resolver amanhã. Ponto. E ali, daquele momento, o seu dia já começa a ter outras coisas pra fazer. Você começa a ter outros momentos. Então, assim, a quarentena deixou muita gente dentro de casa e muita gente sem poder fazer as coisas que curtia fazer, né? De sair, barzinho, rolê, viajar e tal. E aí você fica na sua casa, aí você começa a entender coisas sobre convivência que você talvez nunca tivesse aprendido. Você começa a entender a questão de dividir espaços e opiniões. Aí se você estiver sozinho também, você começa a dar valor para as pessoas que te procuram. Tem muitos amigos que simplesmente não fazem questão de te mandar uma mensagem para saber se tá tudo bem, de te ligar. E às vezes a gente não sabe compreender isso. Assim, poxa, caramba, ele não falou nada pra mim, não me mandou uma mensagem, não me ligou. Então o que eu vou fazer? Eu faço. Então se ele não tá me procurando, então eu procuro ele. E aí, você tá bem? Tá tudo bem? Aí se a gente sentir que não tem um retorno, então a gente deixa. E aí a gente começa a entender quem quer falar com você e quem não quer. E assim, não quer dizer que essa pessoa te odeia ou que essa pessoa não é seu amigo. Ela é seu amigo do jeito dela. Ela tem lá as maneiras dela de procurar os amigos dela, de correr atrás dos amigos, ou de repente ter a consideração, ou de ajudar quando precisa. Então a gente não precisa levar tudo ao pé da letra como se sempre fosse assim. Ah, se não falou comigo, também não gosta de mim, também não quero mais falar com ele, com ela. Então a gente precisa ter esse bom senso, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma cruz para carregar, cada pessoa tem ali a sua situação que lhe aflige, né? Porque às vezes uma coisa que é pesada para mim é leve para você, e nem por isso eu vou diminuir a sua treta, o seu sofrimento, né? Como eu já falei aqui no programa da semana passada. Então essa crise de existência, para mim, quando bateu, e até quando bate, né? Eu ainda vivo bastante dilemas conforme ter completado um ano aí desempregado, e não porque eu quis ficar desempregado, porque assim, eu até perdi a conta de quantos currículos eu já mandei, mas sempre tentando manter a direção na minha área, não sair da minha área, porque é muito difícil. O pessoal fala assim, mas quem tá precisando, escolhe qualquer coisa. Eu tô com 31 anos, eu não posso ficar saindo toda hora da minha área como eu já fiz milhões de vezes. Gente, quem fala isso pra mim, na boa, se você estiver ouvindo e fala isso pra mim, presta atenção. Eu faço isso desde moleque. Eu comecei a trabalhar com rádio com 13, 14 anos. Beleza? Aí foi umas coisas que eu aprendi, mas eu já saí dessa área milhões de vezes, já fui pra um monte de lugar. Eu já trabalhei em área de venda, eu já trabalhei de garçom, eu já trabalhei carregando lenha, eu já trabalhei catando até latinha, se você quer saber. Só que eu quero tentar continuar na minha área. E não é questão de eu falar assim, eu amo isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Gosto, eu adoro fazer rádio, mas assim, é uma coisa que eu também me garanto fazer. Sabe quando você tem uma coisa que você mata no peito, você fala assim, não, joga pra mim que eu resolvo aqui. É isso, quando você se sente confiante numa área, você se sente confiante numa atividade. Não, eu sei fazer bolo maravilhosamente bem, eu vou fazer bolo pra vender. Você se garante nisso, então é uma coisa que vai te dar um retorno. E é isso, pra mim, trabalhar com isso que eu faço, produção de rádio, sonoplastia, locução, operador de rádio, é uma coisa que eu me garanto fazendo. Não quer dizer que eu seja melhor, que eu seja o melhor no que eu faço, o melhor da posição, mas assim, eu me garanto fazendo isso. Eu vou entregar um trabalho bem feito, que dá pra ser remunerado por isso, sabe? Então, por isso que às vezes assim, que nem eu já falei, vamos apoiar a vida do coleguinha. Tem um monte de gente que às vezes está tentando começar uma coisa, e é exatamente por pessoas assim que a pessoa não consegue, por esses baldes de água fria que jogam na gente. Então eu repito, eu venho falando isso aqui há muitos programas, mas então a gente precisa entender e apoiar e respeitar a opinião das pessoas também. Não só falar o que pensa quando acha que deve falar. E isso também é meio sem noção. Tem dia que eu acordo, eu fico pensando, caramba, mas eu mandei currículo pra tudo que é lugar e ninguém chama. Eu falei com um monte de gente e muitos até prometem, não, eu vou dar um jeito, eu vou te ajudar, e a gente corre atrás, fala com um, fala com o outro, vai lá, põe a cara, que às vezes o pessoal acha que não, você tá mandando currículo de casa, por isso que você não consegue. Mas não, eu coloquei a cara. Aí é onde começa a bater aquela situação, você fala, poxa, caramba, um ano desempregado já, o que eu vou fazer da minha vida? Então vai esticando o dinheiro aqui, o dinheiro ali, faz um trampinho por fora, mas quando você fica sem ter um norte, né, porque a vida de quem trabalha é assim. Então assim, talvez você que esteja ouvindo a gente nunca tenha trabalhado, ou tá no seu primeiro emprego, talvez você não tenha essa mesma
esse mesmo pensamento. Talvez pra você o trabalho seja uma coisa que vai te trazer dinheiro e ponto. Mas que nem no meu caso, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, eu já trabalhava. Então, eu trabalho a vida inteira, né? Desde a época da escola, eu terminei a escola, então eu nunca parei, eu nunca tive muito tempo livre. Tinha as férias de trabalho e tal, ou então um intervalo entre um trabalho e outro, mas nunca passou de tipo 40 dias. Então o ritmo de trabalho sempre foi acelerado, sempre foi grande. E assim como hoje eu entendo essas pessoas que se aposentam e ficam tão doidas dentro de casa que elas voltam a trabalhar. Então tem um monte de gente que é aposentada e mesmo assim continua trabalhando. Por quê? Porque o ritmo é assim. A gente tá a vida inteira trabalhando e do nada você para. Então você perde um pouco o rumo. E eu não fui ensinado assim. Eu não fui ensinado a viver sem o trabalho. Eu sempre fui com o norte de trabalho. Então assim, eu faço isso, faço aquilo, mas eu trabalho pra resolver isso, eu trabalho pra fazer tal coisa, eu trabalho pra ter isso, eu trabalho pra ter aquilo. Então quando a gente fica sem trabalho, a gente começa a se sentir um pouco inútil, né? Não sei se de repente vocês que estão ouvindo e se identificam com isso, eu mesmo quando tô sem trabalho eu fico me sentindo inútil, fico me sentindo, caramba, meu, será que eu era tão ruim assim que agora eu não consigo encontrar mais nada? E aí você começa essa questão de questionamento, pô, mas eu tô com 31. Tem gente que tá com 31 e fez isso e fez aquilo, eu não. Então, assim, é aquilo que eu já falei em outros programas, a comparação. A gente tem que tomar cuidado que cada um tem seu tempo. Então, eu mesmo, eu falo pra mim isso. Eu falo, meu, respira, não é sua vez. Vamos aguardar a sua vez. É isso, na teoria é assim, não, calma aí, pô, uma hora vai dar certo. Mas, às vezes, na prática, a gente não consegue. Então, assim, é um dia de cada vez. Só que esse um dia, às vezes, não passa. Você acorda e você olha pro horizonte e você fala, meu, o que eu vou fazer hoje? Que nem, por exemplo, semana passada, eu fiquei a semana passada inteira trabalhando num projeto que pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê nada certo, pode ser que nada vire. É um projeto grande que eu me dediquei, que eu entreguei minha parte, mas eu não tenho garantia nenhuma de que isso vai dar certo ou não. Então assim, eu coloquei ali a minha dedicação, a minha carga de trabalho, eu fiz do melhor que eu pude. Então tem dias que são assim, tem dias que vai ter muita coisa pra você fazer, mesmo que você não esteja trabalhando, mas você precisa resolver coisas, você vai no banco, você faz isso, faz aquilo, e tem dia que você não vai ter nada pra fazer. E não é questão de você não ter nada, porque fala, nossa, por que você não levanta e limpa a casa? Por que você não vai lá carpir o quintal? Por que você não faz isso? Então assim, coisas comuns pra fazer, a gente sempre vai ter. Sempre você vai ter roupa pra lavar, sempre você vai ter um quarto pra arrumar, uma poeira pra tirar. Não é isso que eu tô querendo dizer. É quando você não consegue se animar pra fazer nada. Você fala assim, meu, caramba, nada faz sentido. As coisas perdem o sentido. Então eu acho que a crise de existência ela passa por isso, porque você não se vê, você olha pra sua vida e você não se vê mais. Você tá ali simplesmente respirando, né, sobrevivendo, porque o que você tá deixando de bom, né, que nem eu falei semana passada. O que você tá deixando de bom na sua vida? O que você tá deixando de bom pra sua história? O que você tá deixando de bom para as pessoas que estão à sua volta? Então é um desafio mesmo a gente encontrar esse caminho, respeitar o tempo, né? Porque muitas vezes a gente quer passar o tempo, a gente quer que as coisas elas se resolvam logo e existem problemas, existem situações que elas vão ser resolvidas, mas é a passo de formiguinha, como diz a música, né, do Lulu Santos, né? Então é uma coisa muito pequena que às vezes a primeiro momento, a olho nu, a gente não vê resultado. Mas é uma sementinha que a gente está plantando. Então precisa ter muita paciência. E às vezes eu não tenho essa paciência. E aí eu acho que é onde eu entro nessa crise doida de existência, de pensar que nada faz sentido, de que eu não tenho mais rumo. Aí eu olho assim, caramba, eu tô perdido. Não, peraí, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, mas eu não consigo fazer. Então eu tô tentando respirar. E inclusive o podcast tá me ajudando muito, que às vezes vem pessoas falar pra mim, Ori, obrigado, você tá fazendo um trabalho legal, nossa, eu tô gostando de ouvir, tô me identificando. E eu fico feliz com essas pessoas que se identificam, mas na verdade eu também tô aprendendo aqui. Porque quando eu falo sobre esses assuntos, eu tô usando a minha vida como exemplo, e aí eu pego... e aí eu recebo o retorno de pessoas que falam, Ori, eu também penso assim, mas olha, eu poderia fazer assim. E é onde eu mesmo, quando eu tô falando, eu tento encontrar uma solução, porque eu não acho justo eu chegar aqui e falar sobre um problema e não pensar em nenhuma solução. E aí quando eu faço isso, quando eu faço esse exercício de chegar pra vocês e falar o que tá acontecendo e pensar no que eu posso fazer pra melhorar em relação àquilo, aí eu começo a pegar pra mim mesmo, eu falo, nossa, caramba, eu poderia ter feito isso então. E aí é onde
tá me ajudando. Eu trago uma situação e nessa situação eu tento encontrar a solução, e é onde eu também encontro forças. Então, para você que está se identificando, é isso. A gente tenta encontrar no nosso próprio problema. Porque para chegar onde a gente chegou, a gente teve um caminho. Esse caminho, mesmo que ele seja difícil, que a gente tropeçou pra caramba, que a gente se ferrou, mas a gente chegou, não chegou onde a gente tá agora. Onde você tá agora? Você chegou. Como você chegou? Então, assim, o que você fez para você chegar até aqui? Você tem que tentar encontrar coisa boa. E tem, porque não é possível que você conseguiu chegar onde você chegou só fazendo coisa ruim, né? Não digo coisa ruim assim de maldade para as pessoas, mas coisas que na sua cabeça ou então que no seu entendimento deram errado. E até na novela, né, essa novela que tá fazendo um grande sucesso na reprise, né, o Eita Mundo Bom, né, que até foi uma das maiores audiências da história do Vale a Pena Ver de Novo, que até passou a Avenida Brasil, que é uma novela que eu amo de paixão, que eu brinco chamando de Avenida Carminha. Ele tem aquele bordão, né? Tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra melhorar. E assim, é verdade, lógico que tem coisa que é pesada demais, né? Pra gente levar sempre nesse lema, né? Tudo que acontece de ruim é pra melhorar. Mas é mais ou menos aquilo que a gente falou. Dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Às vezes precisa acontecer uma coisa difícil. Às vezes, por exemplo, você tem lá uma empresa e você não tem câmera de segurança nela, você não tem grade, aí infelizmente acontece um assalto. O que vai acontecer? A partir dali você fala, não, agora eu vou colocar câmera de segurança, agora eu vou colocar uma segunda grade, eu vou fechar o acesso aqui, só vai entrar quem tiver se identificado. Então assim, às vezes precisa acontecer uma coisa ruim pra você acordar e falar, porra, deixa eu melhorar isso aqui. Então é isso, o que acontece de ruim é pra melhorar. Acontece essa situação, me faz ter mais consciência, eu organizo pra não acontecer de novo. Então assim, é ruim agora, mas pode ser bom amanhã. Então, eu até gosto desse lema e às vezes eu penso mesmo, eu sei que é ficção, sei que é novela, mas tem coisa que faz sentido. Você fala, caramba, né, meu, se não tivesse acontecido tal coisa, eu não teria ido por esse caminho aqui. Se eu não tivesse conhecido essa pessoa, eu não teria aprendido isso. Então, pensando nessa questão da crise de existência, cara, ela vai bater. Uma hora ela sempre vai bater, mesmo que você esteja com uma vida bacana, de repente você tá casado, tem filhos, você tem um emprego legal, você tem uma casa legal, um carro, ou então às vezes você fez uma viagem legal pra caramba que você queria fazer, ou você guardou um dinheiro que você queria guardar, você voltou a falar com uma pessoa que você não falava há muito tempo, mas vai bater. Uma hora vai bater essa crise de existência. Aí eu acho que pra gente conseguir sair disso, pra gente não se entregar dessa maneira, não ficar achando que nada faz sentido, a gente tentar encontrar os motivos que faz a gente continuar. Conforme eu já falei aqui, o que te motiva a continuar correndo atrás dos seus sonhos. Então assim, tá bom, beleza, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tá, quantos anos eu tenho? O que eu fiz pra chegar até aqui? Fiz isso, aquilo. Fiz um curso, estudei, tal. Tá bom, o que eu posso fazer pra sair do que eu tô nesse momento? Tá, eu não gosto do meu emprego. Tudo bem. O que você pode fazer pra melhorar lá onde você trabalha? Dá pra melhorar onde eu tô? Eu consigo melhorar o ambiente? Não dá pra melhorar, aquelas pessoas são chatas, elas me odeiam, eu odeio elas. Então o que você vai fazer? Procurar uma maneira de sair. Você vai começar a mandar currículo e procurar outro lugar pra trabalhar, tentar se organizar financeiramente pra logo você conseguir sair dali. Às vezes não vai ser logo. Quando eu precisei sair de uma empresa, eu demorei quase 1 ano pra conseguir sair. Eu fiquei 1 ano tentando, planejando, mandando currículo e demorou. Então assim, às vezes a gente não vai conseguir, por isso que eu falei, passos de formiga. Tem coisas que vão ser devagarzinho, tem coisas que vão ser mais rápido. Mas assim, o que você pode fazer então pra sair daquilo que você tá? Porque quando a gente fica nessa situação, da gente tá numa crise de existência, ou, quem eu sou, pra onde eu vou, com quem eu vou, da onde eu vim, quando a gente fica nisso, a gente fica travado, realmente a gente trava mesmo. E às vezes a gente só consegue deitar e ficar ali, pensando, meu Deus. E aí você pensa e não faz nada. E aí a gente precisa encontrar um jeito de sair. Eu não tô aqui pra ficar falando assim, não, levanta dessa cama e vai. Não gosto desse tipo de discurso, porque cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma situação, então eu não gosto de falar isso, não posso falar isso. Mas assim, o que eu posso dizer? Tentar encontrar um caminho. Mesmo que você esteja deitado pensando que você nem levante, fala, não vou conseguir levantar. Tá bom, pense. O que você pode fazer pra sair daquilo ali? Então eu vou começar a escrever um blog. Escreve, senta no computador, escreve aquilo que você tá sentindo. Não tem computador? Pega um caderno e escreve. O meu amigo Jaime Vasconcelos sempre me fala isso também. Ele
muitas vezes ele tava numa situação assim, pensativa, ele falava, pô, vou escrever. E aí ele escrevia e de repente ele começava a pensar em mais coisas e aí ele abria mais a mente dele, ele conseguia resolver. Isso é legal e muitas pessoas já me falaram isso também, jornalistas também já me falaram isso, que às vezes eles estão com uma matéria pra fazer e aí eles não conseguem dar aquele tchan legal na matéria, assim, aí começa a escrever e durante a escrita começa a vir mais ideias e vai exercitando a sua mente e vai abrindo. Então é isso, de repente, fala, pô, você gosta de fazer vídeo, então pega lá seu celular, pega uma câmera, grava um vídeo. Você gosta de cantar? Canta. Grava um vídeo cantando, não quero gravar, então só canta. Põe uma música que você gosta de ouvir, põe uma série também que te tire um pouquinho daquela situação que te aflige, só pra você relaxar sua mente, porque às vezes é isso. Às vezes a gente fica insistindo tanto naquela situação que a gente precisa resolver, que a gente não consegue pensar, a gente não consegue abrir mais a mente, porque ela fica só focada naquilo. Aí quando a gente tira um pouco o foco, né, vou assistir um filme, alívio, começo, meio, fim, filme que tem começo, meio, fim, filme simples, que é riso fácil, que é riso garantido. Você curte um filme romântico, põe um filme romântico, você sente saudade de um amor, de uma paixão. Isso são coisas pequenas, mas que às vezes faz a diferença. Então, assim, um livro, né? Eu gosto muito de ler também. Tem livro que eu já li 3, 4 vezes. Tem livros mais difíceis. Então, assim, aquele livro mais difícil, se eu tiver numa situação chata e nessa crise de existência, eu não consigo ler, porque me irrita, não entra na minha mente, não concentro no livro. Aí eu fico, poxa, que chato. Aí eu pego aquele livro mais fácil que eu já li, que eu gosto, que eu me identifiquei, e aí eu leio de novo. Tem livro que eu já li 3, 4 vezes e eu tô ali com ele de cabeceira, eu deixo na hora que eu quiser ler, eu vou ler de novo aqui. Assim como séries, assim como filmes também, assim, acho que todo mundo tem uma listinha dos mais aí na sua vida, né, de livros, de filmes, de músicas, né, então assim, são músicas, aquelas músicas que garantem, assim, a sua tranquilidade. Tem música que a gente gosta tanto que a gente fica ouvindo e aí a gente enjoa. Aí qual que é o segredo? Não ouvir, tira a sua música, tira aquela música da playlist, não deixa ela salva no seu celular ou na sua playlist aí quando você estiver precisando muito ver aquela música, aí você vai lá e escuta, que aí ela vai estar fora, ela vai estar lá no YouTube mesmo, ou em algum outro aplicativo de música, aí você pode ouvir ela, tipo, se tranquilizando, sei lá, aqui é um momento que eu respiro, é uma zona de conforto pra mim. Então eu penso que a gente precisa fazer isso, a gente precisa tentar encontrar um ponto para recomeçar ou para mexer de novo naquilo que travou. Então eu vou procurar dentro das minhas possibilidades o que eu posso fazer para respirar, para eu sair daquela realidade que me trava. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando o nosso mestre Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Tem que fazer, né? Manda fazer uma vinheta do Tio Chicória. Tio, chegando aí. Tio Chicória vem chegando. Ô, gente, tudo bom? Como é que você tá, nega? Como é que tá essa força no coração aí? Tá tudo bem, gente? Ô, Euri Benevento, como é que você tá, meu belo? Tudo certinho? Sabe quem que mandou um abraço pra você? O Amauriti. Amauriti, lá em São Carlos, ele mandou um belo de um abraço pra você, que você nunca mais mandou mensagem pra ele, viu? Esse negócio que você tava falando de crise de existência aí, menino, é verdade. A gente fica mesmo com uma crise, a gente não sabe. Só que na minha época não tinha essas coisas de remédio pra depressão, né? Quando o pai da gente via que a gente tava um pouco chateado, mandava pegar uma enxada e carpir um quintal. Aí mandava o nego carpir um lote. Carpir um lote não tinha esse negócio de ficar nervoso, de ficar pensando, estresse, né? Você percebeu que da minha época todo mundo tem cabelo? E os jovens de hoje em dia tudo tá careca porque tá estressado, gente. Tem que parar com essa palhaçada, entendeu? Vai carpir um lote, menino, que aí você vai entender as coisas, vai trabalhar, vai carregar um peso nas costas, você vai entender que o meu pai batia na gente de vara de pescar, pegava aquelas varas e dava na costa dos negros, pegava fio de rádio, sabe, esses rádios de antigo que você tirava o fio e batia, fio de ferro também, esse ferro de passar roupa,
A mãe da gente tirava o fio e dava na costa da criança, tava cheio de vergão no pescoço. As criançadas antigamente apanhavam bastante, né? Agora as criançadas não apanham, agora o pessoal tudo chora, né? Essa geração de agora chora muito, né, gente? Eu não fico acompanhando muito essas coisas de internet, né? Às vezes até eu entro assim, tô aprendendo. O pessoal vem, baixa uns aplicativos no meu telefone, mas eu prefiro discar, né? Prefiro o telefone fixo, que eu sei onde a pessoa tá de verdade, né? Esse negócio de telefone, as pessoas mentem onde que estão, é? O grande problema da sociedade é isso aí, gente. É falta de chinelada na costa pra aprender, largar a mão de ser besta, a confiar em esses amigos besta, farso. Vocês vão entender, gente. Vamos parar com essa palhaçada de chororó aí, viu? Depois desse momento de desabafo, Eurizinho, você vai ficar bravo comigo aqui, mas eu também tô bravo com você. Então você para com essas coisas de ficar reclamando aí. Você tem que carpir um lote pra você largar a mão de ser besta. Vamos às perguntas, né? Vamos ver se o meu quadro vai durar, porque agora o chefe vai ficar bravo comigo, essa bronca que eu dei nele. Vamos para as perguntinhas. A gente recebeu aqui uma perguntinha da dona Carmélia, diretamente lá da escola, merendeira, irmã da dona Carminha. Grande beijo pra ela, viu? Ela nem trabalha mais, aposentou. Ela perguntou, ó, tio Chicória, quando um anão vai fazer exercícios na academia é considerado uma minissérie? Ah, dona Carmélia, a senhora vai arrumar o que fazer na tua vida pra fazer uma pergunta besta dessa? Primeiro que eu não sei nem o que é série de academia. Pra mim, série é essas coisas que passam na televisão, esses episódios aí, que fica passando um episódio só na televisão, aí depois, se você quiser ver o resto, você tem que ir no Globoplay. Que palhaçada é essa? Passa a série inteira ou não passa nada? Que palhaçada isso aí? A pessoa tem que pagar pra assistir, pô? Já tá passando na televisão, você já paga a conta de água, conta de luz, já tem que ser de graça pra assistir. Esse negócio de primeiro episódio e o resto o nego tem que fazer assinatura. Faz favor, né? Ah, não vou dar nem resposta pra você, que essa pergunta nem merece resposta, viu? E agora a gente tem a perguntinha do nosso querido sócio Dangelinho. Ô Dangelinho, grande beijo pra você. Ele perguntou aqui, ó, tio Chicota, se o senhor ganhasse umas 200 cuecas de presente, o senhor dava 100 cuecas pros mendigos? Ah, meu rapaz! Ah, Dangelinho, eu não acredito que você mandou uma pergunta dessa pra mim, rapaz. É igual aqueles memes de internet, né, que você quer fazer comigo pra mandar abraço pro cu cabeludo, um abraço pra pau latejando, né, essas coisas de engraçadinho. Você é engraçadinho, então? Falta de uma chinelada na tua cara também, de um raid. Você já viu o raid voando? O nego taca, pega na tua cara certinha. Tá faltando uma surra dessa pra você também, né, meu querido? Você mandar uma pergunta dessa pra mim no horário nobre, de terça nobre, aí você tá querendo que eu perca meu emprego aqui mesmo, né, gente? Já xinguei um pouco o dono do programa, agora eu tenho que xingar o ouvinte também. Que ninguém paga um café pra mim, agora eu vou ter que ficar dando bronca em todo mundo, porque é o seguinte, pra mim tem que ter café. Café sem açúcar e um cigarrinho filtro amarelo, cheiroso. Na minha época não tinha nada desses negócios de cigarro doce, não. Cigarro doce é coisa de criança, gente. Nego velho tem que fumar cigarro bom, pô. Aqueles trevo que você compra sem filtro, você faz o próprio cigarro com a seda, e aí já vai direto pro pulmão já. Eu vou nessa que eu fiquei nervoso, eu vou tomar um chá pra dar uma descansada, aí depois a gente conversa, viu? Grande beijo, viu? Fique esperto com essas coisas, senão eu vou voltar pro meu estúdio lá da Atibaia, não gravo mais nada com você. Ó, valeu, tio Chicória, pela sua participação. Acalma esse coraçãozinho, tio Chicória, senão o senhor infarta, meu querido. Pode deixar que eu vou carpir um lote. Eu não falei aqui no programa que eu, às vezes, vou carpir um lote, mas não é só isso não, né, tio? Você tem que, né, segurar essa sua braveza aí, tá bom, meu querido? Pode deixar que a gente vai preparar, vai providenciar um belo de um café pra você, um café chileno, aquele café vermelho. Já tomou café chileno, gente? Vou providenciar um café toninho pra você, tio Chicória, pra você ficar calminho e continuar gravando com a gente aqui. Você tem cadeira cativa, meu tio Chicória, fica tranquilo que você pode falar o que você quiser aqui no Terça Nobre, que o seu cargo está completamente garantido, beleza, tio? Fica tranquilo. Mas eu vou pensar nessa sua ideia aí de carpir um lote. É bom que relaxa, né, tio? Era assim que você relaxava na sua época, né?
Então tá bom, tio, tá bom. Se você falou, eu acredito. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando esse momento tão maroto. Momento aquele abraço. E hoje eu vou abrir o momento aquele abraço mandando um beijão especial, aquele abraço para Lilian Santos, minha amiga Lilian Santos. Lilian, feliz aniversário para você, Deus te abençoe hoje sempre, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, gente finíssima, amiga de tantos anos, né, Lilian? Até o Papa, a gente já foi ver o Papa junto, hein, na época que era o Bento XVI, veio aqui a Aparecida, tantos rolês já que a gente fez, tantas conversas. Um beijo pra você, Lilian, Deus te abençoe sempre. E olha, uma curiosidade, né, a gente tem tanto tempo de amizade e não temos aí fotos juntos, né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente tem uma foto só de quando a gente foi ver o Papa. Não me lembro de outra foto, a gente trabalhou junto na Rádio Santana, vários rolês, né, Lilian? Beijo pra você, Deus te abençoe sempre, muitas felicidades, feliz aniversário, beijão no coração. E mandar também aquele abraço pra galera da Artrotec, que tá toda semana curtindo a gente aqui, meu irmão Edilson Benevento, o Léo, o nosso amigo Matheus Guedes, o Luiz Henrique, um grande abraço pra eles. Se você quiser conhecer mais sobre a empresa, é só você pesquisar aí como Artrotec Manutenções. Aquele abraço também pro Derivan e toda a galera da Plasticon, que toda semana curte com a gente também. Se você quiser saber mais, entra lá plasticon com 2ms.com.br e você vai ficar sabendo mais sobre a Plasticon. Um grande abraço pra toda a molecada. Aquele abraço também pro meu amigo, meu irmão Jaime Vasconcelos, que toda semana curte o Terça Nobre com a gente também, sempre dando bastante sugestão, sempre me passando bastante informação, muita coisa que eu falo aqui também já aprendi com ele, então um forte abraço pro meu amigo Jaime. Aquele abraço também pro meu amigão Gabriel Ferreira, que toda semana curte com a gente, também sempre passando sugestões, ideias muito bacanas aqui pro nosso podcast. Aquele abraço também pra Lilian Santana, que curte com a gente aqui o podcast Terça Nobre. Aquele abraço pra minha mãe, a Dona Tânia, e toda a minha família, a tia Fátima, que curte também toda semana com a gente. Um grande beijo. Aquele abraço pra toda a galera lá de Roseira, o pessoal do grupo de Roseira Velha, meu amigo Evandro, meu irmão Everton, a Roberta, o Danilo, meu primo. Gente, forte abraço, obrigado por sempre acompanhar o nosso podcast. Aquele abraço também pra minha irmã Evelyn, meus sobrinhos Miguel e Vitor Hugo, que curtem com a gente toda semana, minha irmã Edneia também. Aquele abraço pra toda a minha família que vem curtindo o podcast, vem me apoiando, compartilhando. É isso aí, galera, muito obrigado. Aquele abraço também pra galera da Tio Pepe lá em Araraquara. Aquele abraço pra Irmandade do Cepo de Madeira, que toda semana curte com a gente, ajuda nas sugestões, nas ideias também. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre outro podcast que eu faço parte também. Aquele abraço pro Pedro Lopes Martins, lá da Rádio Mundial. Aquele abraço pro André Cosmo. Aquele abraço pro Toninho Nascimento. E pra fechar, aquele abraço pra galera do Amigos da Gol Norte, essa galera palestrina que já voltou afiadíssima. O Campeonato Paulista voltou e quase todo mundo infartou logo de cara com Palmeiras e Corinthians. É, galera palestrina, não vai ser fácil esse ano pra nós não, mas um forte abraço pra todos os amigos palestrinos, Fábio Arruda, Bruno, Cássio e toda a galera do nosso grupo Amigos da Gol Norte. E um beijão pra Bianca Souza lá em São Paulo, que toda semana também fã de carteirinha do nosso programa. Grande beijo, obrigado por sempre curtir aí o nosso podcast. Um abraço pra toda a galera que faz parte desse projeto. E girando o botão aleatório do nosso programa, vamos aos recados finais do nosso Terça Nobre. É isso aí, molecadinha. O nosso tema de hoje foi o que fazer quando bate a crise de existência. Falamos sobre crise de existência. Então você que curtiu o nosso tema, comenta lá, manda seu áudio pra mim, manda sua mensagem, @euribenevento em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ou você pode também mandar um WhatsApp pra mim, pode mandar áudio, pode mandar mensagem, falando sobre o que você achou desse tema de hoje, desse programa de hoje. E aí semana que vem a gente coloca seu áudio aqui também, ou então se você quiser ouvir sobre a semana passada, que foi um tema bem legal também, se você está preparado para a felicidade alheia. Então tem bastante coisa pra gente conversar. Então esse foi o nosso tema do Terça Nobre de hoje, o 20º programa que altera, arruma e organiza a contagem do programa. 20º Terça Nobre, coisa mais linda de mamãe. E agradecendo a você que veio até aqui, a parte final do nosso Terça Nobre.
E falando pra você é o seguinte, ó, você que gosta de podcast, você que tá curtindo aqui o nosso Terça Nobre, temos mais um braço de podcasts agora, temos o Qual a Boa, toda semana eu e meu brother Vitor Zene, toda semana conversando sobre o mundo do entretenimento, televisão e muito mais. Você pode seguir a nossa página lá no Instagram, @qualaboa. É só você pôr o @qualaboa lá no Instagram que você consegue ver a nossa página. Você pode curtir os nossos episódios também, Spotify, Deezer, SoundCloud, assim como o Terça Nobre. Então toda semana com você, toda sexta-feira, a gente estreou agora no dia 24 de julho. Então toda sexta-feira você vai curtir o Qual a Boa. É só você seguir a nossa página lá no Instagram que você pode acompanhar mais informações. No meu Instagram, @euribenevento, e também no Instagram do nosso amigo Vitor Zene, @VictorKryptonita com K. É porque ele tem o canal no YouTube Kryptonita Oficial. Para você que gosta aí de super-heróis, você pode aproveitar também lá no canal dele, se inscrever, assistir e curtir tudo essas histórias sobre o mundo dos super-heróis, beleza, galera? E muito mais também, né? Não só isso, tem bastante coisa nesse canal. É um canal muito legal, vocês vão curtir. Pode ir sem medo, que vocês não vão se arrepender. Então é isso, galera. @euribenevento, Instagram, Facebook, Twitter. Manda lá sua mensagem, sua pergunta pro tio Chicória, seu abraço, sua sugestão, a sua opinião sobre o nosso programa. Fico esperando a sua participação. E também o nosso canal no YouTube, Euribenevento, que tem todos os episódios do Terça Nobre. E tem também vídeos, histórias mil, você vai gostar. Beleza, galera? Então um grande beijo pra você. Boa semana, ainda dá tempo de desejar boa semana. Que dê tudo certo pra você. E até a próxima. Valeu! Terça Nobre.